Ah, estamos de volta, viu? Olha, um dia eu vou querer colocar o microfone aqui, ó, nesse negocinho que a gente tem aqui, que é o ponto. Por aqui, Silas, aí vocês vão ouvir o que o meu diretor fica falando durante o intervalo, né? Segue, né? Vou seguir sim. A gente está de volta para conversar aí sobre os erros, ou quais os erros possíveis que os pais cometem e até acabam afastando os filhos adolescentes. Quem está conversando com a gente é o médico pediatra Williams Ramos. Williams, eu sempre gostei desse nome, né? Não é William com N, não, é com M, né? Chique, MS. né? Isso mesmo. Mas antes de a gente voltar a nossa conversa aqui, eu queria citar para você e mostrar, deixar você aqui, na verdade, com água na boca desses produtos deliciosos da Cooper. A gente sabe que a Cooper é super tradicional aqui no Vale do Paraíba. Todo mundo que consome esses produtos fala muito bem, porque é impossível ser contra e não gostar. Porque, olha, iogurte, manteiga, com sal, sem sal, todos os tipos de queijo, tudo muito gostoso, com qualidade para você. Quer ter segurança, sentar na sua mesa para tomar um café da tarde ou um café da manhã de maneira bem gostosa e tranquila, porque você vai comer bem, sair bem alimentado e também nutrido? Então você vai escolher os produtos da Cooper com certeza, quando for no supermercado ou na padaria, vai colocar lá no seu carrinho, na sua cestinha e vai alimentar muito bem a sua família com muita tranquilidade. Lembrando que toda sexta-feira, aqui no Falando Nisso, a gente sorteia um kit da Cooper com alguns produtos desses que você acabou de ver aí nesse vídeo e você sai muito bem, muito feliz, tá bom? Mas Gleice, bora ver o pessoal aí de casa, a participação deles. Isso aí, tem aqui um recadinho que a Elisângela Costa deixou pra gente, doutor. Ela falou sobre revolta nessa fase, que é muito comum, né? Como que tem que lidar com um adolescente? Deixa ele quieto no canto dele, tenta saber a causa raiz, como proceder? Então essa questão da revolta é muito importante, porque todo mundo coloca o adolescente como revoltado, né? Mas não é revoltado, então? Não, na verdade ele questiona muito e a gente é mais fácil taxá-lo de revoltado, problemático, né? Sendo que às vezes ele é um indivíduo questionador. Primeiro, ele tem opinião, ele acha sempre que a opinião dele está certa. Isso já é uma característica própria dele. Então, às vezes, é muito difícil para ele aceitar a opinião dos outros. Sim. E quando ele defende com muita intensidade a opinião dele, acabam gerando os conflitos e sendo chamado de revoltado, né? Revoltoso. Eu acho que o mais importante são os pais, os familiares, os professores, tentar entender, né? Tentar chegar à raiz da situação, tentar explicar. Eu digo que na adolescência, como eles acham que sabem tudo, a gente tem que explicar, às vezes, o óbvio. A gente tem que falar o óbvio sempre para ver se isso fica reverberando na cabeça dele, ele fica pensando sobre o que você falou. Mas ele não é só revoltado, ele é questionador, ele nos cutuca, ele faz a gente pensar, e aí isso às vezes mexe um pouquinho com a nossa vontade própria, né? Com certeza, né? A gente vê realmente que é uma questão de querer impor o que pensa, né? Isso realmente a gente percebe. Bora atender alguém na linha. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Se quiser falar o nome, fica à vontade. Não, Marlene Gabriel, de Caçapava. Legal. Um beijo pessoal de Caçapava que está sempre com a gente. Pode fazer a sua pergunta, Marlene. Beijo pra você, eu amo você, viu? Que bom, obrigado. Obrigado pelo carinho. Principalmente que você tá com os bichinhos na cabeça lá no meio do trânsito. Tô louca pra te dar um susto, rapaz. É o comercial que a gente faz durante a programação da Band. Ah, eu amo vocês todos. Principalmente a menina também, que tá na maquininha. Ah, Gleice, um amor, né? Obrigado por esse carinho, obrigado de coração. Pode fazer a pergunta, Aline. Agora eu vou no seu programa também, viu? Ah, que bom. Aproveitar que eu nunca consigo falar com essa majestade. Vai falar, então vamos desistir do programa, então vamos conversar, Marlene. Olha, pode fazer pergunta. Eu acho as coisas muitas das vezes saem por caminhos diferentes, porque os pais, quem está ali tomando conta da criança, do adolescente, ele não está procurando aprofundar, fazer um curso, saber, se não sabe, se inteirar daquele assunto. Porque, na verdade, é um vício, coitado da criança, ele está precisando de ajuda. Eu acho legal mesmo. Parabéns aí pelo comentário, Marlene, porque às vezes os pais se preparam para receber o bebê. Né? Ai, meu filho vai nascer. Aí lê aquele monte de coisa, entra em site, e o filho vai crescer e vai deixando isso de lado porque acha que a pior fase já foi, né? Porque o adolescente, ele já é independente, de certa forma. E realmente, qual tipo de preparo, muito bacana isso, Marlene, que um pai, uma mãe de um adolescente deve ter e deve buscar para conseguir lidar bem com isso? Eu acho muito interessante isso que a Marlene colocou,
e concordo com ela. E o que você falou também, as pessoas se preparam muito para receber o bebê e esquecem de se preparar para receber um adolescente. Tanto que o mais comum são os pais continuarem chamando o seu adolescente de criança, muitos até meu bebê. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, sempre que eu vou falar de adolescência, seja nas escolas, seja para os adolescentes mesmo, e principalmente para os pais, eu falo assim, existe uma palavrinha chamada conhecer. A gente tem que conhecer o nosso adolescente, conhecer como se processam as mudanças físicas, como se processam as mudanças psicológicas, os relacionamentos dele, porque se eu conheço, eu consigo lidar melhor. Em Caçapava mesmo, de onde a Marlene está ligando, a gente tem um grande programa de saúde do adolescente, onde a gente vai para as escolas e a gente estimula os adolescentes a falar, vamos nos conhecer um pouquinho, porque se eu conhecer como eu tenho agido ou como eu vou agir, talvez isso minimize grandes problemas de relacionamento. E aí a gente tem que fazer a contrapartida também e trazer os pais para esse conhecimento. É muita pressão também em cima do adolescente, né, gente? Já a gente vai conversar sobre isso, mas agora a gente vai lá pro Face. Isso aí, vamos lá. A Maria Aparecida Silva deixou um recadinho aqui pra gente que ela está bastante preocupada. Ela desconfia que o filho dela, de 17 anos, está usando drogas e ela quer saber como que ela pode abordar esse assunto com ele sem deixá-lo mais afastado ainda, doutor. Realmente, esse é um questionamento que muitos pais fazem, é um problema muito sério nos relacionamentos dos dias atuais, as questões das drogas, né? Cada vez mais elas estão próximas a nós e os pais às vezes falam, poxa, como que eu vou lidar com isso agora? Eu acho que, como eu sempre falo, a grande questão é tentar se aproximar dos filhos. Sim. Eu sei que quando eu estou falando isso, alguns pais estão falando assim, doutor, você está falando isso, mas é muito difícil chegar até ele. Mas a gente tem que tentar. A grande questão é não desistir. É como eu falei, a gente começar a conhecer um pouquinho mais como ele pensa. Saber que eu estou lidando com um rapaz, um cara, um adolescente, uma menina que acha que sabe tudo, que aquilo não vai acontecer nada com ele, porque ele tem uma sensação de ser invulnerável, nada acontece comigo. Então eu posso usar droga porque eu paro a hora que eu quero, eu posso usar droga porque eu não vou ficar viciado. Então você tem que conhecer um pouquinho como ele pensa para tentar usar algumas artimanhas de negociação, de conversa, de tentar expor problemas das drogas. Eu acho que o enfrentamento direto é muito complicado. Eu acho que, assim, existem situações extremas que o adolescente já está com uso habitual, né? Ele já tem é um usuário mais comum de uma droga. Sim. Aí você tem que ser um pouco mais firme, mais rígido até nas suas atitudes, mas chamando sempre o que? Filho, eu estou te fazendo isso porque eu te amo, eu me preocupo com você. E muitos pais esquecem de falar isso. Esquecem de dizer, filho, eu te amo, por isso eu estou preocupado com você. Agora, não podemos confundir também com aquele, claro que não vou passar a mão na cabeça e dizer que é correto, mas tem o que experimentou uma droga por um acaso, numa festinha e tudo mais, também não adianta eu transformar isso num cavalo de batalha dentro de casa. Vamos falar, por que aconteceu? O que você estava sentindo? Foi teu grupo? Foi curiosidade? E aí, de repente, a gente consegue abrir um canal de comunicação muito mais fácil. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A gente fala que lidar com o adolescente é lidar com oportunidades perdidas. Eu não posso perder nenhuma oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Seu filho pode estar do seu lado e a gente pode estar levantando esse assunto. Você vê, é verdade. Tá aí no sofá, né? De repente, já puxa uma conversinha, né? Por mais que fique sem graça no começo, peça a sabedoria a Deus, que eu acho que a sabedoria também é muito importante para o pai e para a mãe. Tem gente na linha. Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Se quiser falar o nome, fica à vontade, tá, querido? Pode fazer essa pergunta. Aqui é o Osvaldo do bairro Santa Cecília 1. Abração para você, Osvaldo. Eu tô ligando, eu quero saber se que meu filho tem 14 anos. Sim. E agora, depois que ele completou 14 anos, ele tem vergonha de andar comigo, com a mãe dele, assim, tipo, para ir para a escola. Se isso é normal ou tem algum problema nesse assunto? É interessante isso, né? Como que o adolescente, ele passa do amor que ele tinha quando era criança pelos pais, a, não é uma rejeição, mas realmente não querer ser visto com os pais, né? Por quê? Mas o amor continua. A gente tem que entender o seguinte, na verdade, esse processo de adolescer, né, de crescer, é como a gente falou, a gente precisa conhecer um pouco. Isso é uma característica normal deles. Eles precisam se separar um pouquinho dos pais para formar sua nova identidade. Quem eu sou agora? Eu não sou mais aquela criancinha. Eu sou um adolescente, mas minha mãe me chama de criança. Eu não sou mais essa criança. Então, para existir essa separação, ele se apega um pouco mais ao seu grupo e afasta um pouquinho os pais. Mas os pais ficam preocupados, mas isso não quer dizer que ele não ame o pai, não ame a mãe. Porque muitas vezes, assim, os pais chegam preocupados falando, igual o Osvaldo falou, poxa, mas meu filho não quer mais ficar comigo. E aí o filho até reclama, poxa, meu pai é chato, fica pegando no meu pé, quer me controlar. Aí você pergunta, tá, mas que nota você dá pro teu pai?
9,5, 10. Ele reconhece que é o papel do pai. Ele só não tem muita paciência para o dia a dia. A gente brinca até que a gente sabe que o nosso filho está adolescendo. O dia que você chega na frente do colégio e fala, filho, me dá um beijo aqui. Ah, não, mãe, vou dar beijo hoje. Aí começou. É mico, né? Então, quer dizer, é aí que ele começa essa separação e os pais sofrem muito, porque acham que estão perdendo. Não, é um período que a gente tem que respeitar e se mostrar presente. É o que eu sempre falo toda vez que a gente fala de adolescência. Se mostre presente. Fala assim, filho, tudo bem, nesse momento a sua escolha está mais com seus amigos, não está querendo sair muito comigo, mas eu estou aqui, precisou, estou do teu lado. E agora, qual será o limite, hein, entre ser pai e amigo do seu filho? Já já a gente vai conversar sobre isso, porque é interessante pensar, né, Gleice? Com certeza, e é bom a gente falar também aqui, que a gente vai discutir também os assuntos de ansiedade, depressão, que são muito comuns nessa fase, como que os pais podem ajudar os filhos, né? E a gente continua contando com a sua participação aqui, manda um recadinho e já já a gente está de volta.